Boa noite, povo de Deus. Graça e paz e o favor de Jesus te acompanhe, esteja na sua casa. Que Jesus te abençoe e te alcance onde você estiver. Nós vamos dar início a mais um culto esta noite para glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele é digno de toda a honra. E mais um dia o Senhor nos concedeu com graça, misericórdia, com respostas, com o favor dele que é imenso. O Senhor tem feito grandes coisas. E algo que eu tenho aprendido a compartilhar é isso. Nós temos que dizer as maravilhas do Senhor, dizer as grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? E para abrir esse culto, o Senhor havia me dado uma palavra mais cedo. E Ele ministrou muito no meu coração sobre descansar nele, sobre se deleitar nele. E é algo que durante toda a minha vida eu tive muita dificuldade de confiar totalmente no Senhor. Tinha muita dificuldade, eu sempre achava que eu tinha que dar uma ajudinha para Deus, um conselho para Deus. E pela sua graça e misericórdia, Ele me corrigiu nisso, me ensinou nas provas, nas dores, que não é bem assim, que quando Ele tem o controle de tudo, então Ele tem o controle de tudo, não somos nós que controlamos nada. Mas Ele, com seu amor infinito, Ele nos dá a paz necessária para esperar nele, a paz necessária para depender dele, porque Ele sabe que nós humanos, nós não temos capacidade de esperar, de ter paciência, de confiar plenamente, de esperar acontecer, de crer antes de ver acontecer. Mas o Senhor nos dá esse carinho. Eu digo isso que é um carinho de Deus. Ele nos prepara até para esperar nele. O Salmo 91 diz assim os primeiros versículos: Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. O meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. E se mesmo diante de tantas graças que o Senhor tem derramado sobre nós, seu coração ainda está ansioso, está aflito, o Senhor tem um carinho para você nesta noite. Amém? Gostaria que você pudesse se entregar a Ele nesse momento. É um momento de adoração, um momento de culto ao Senhor, então tenta não se distrair. Tenta focar nele, só porque Ele vai ministrar dentro do seu coração. A palavra de Deus diz que Ele sonda e conhece os nossos corações, que Ele sonda os nossos pensamentos. Então, leva o seu pensamento ao Senhor, leva o seu coração ao Senhor. Você não está esperando tanto um carinho do Senhor, então se entregue a Ele nesta hora. Receba o carinho de Deus para a sua vida. Receba refrigério em nome de Jesus. Receba refrigério em nome de Jesus. O homem não é capaz de nos dar. As boas notícias não são capazes de nos dar esse refrigério. Só Jesus. Descanso na habitação do Altíssimo. Na sombra do Altíssimo eu me deleito. Na sombra do Altíssimo eu descanso. Na sombra do Altíssimo eu confio. Só ali. É um lugar seguro em Deus. Oh Senhor, nós te engrandecemos. Oh Senhor, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem.
descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Oh Deus, como um presente nesta noite, Senhor, que o Senhor alcance vidas nesta noite com o teu poder absoluto. Oh Deus, e leva eles para o refrigério, leva eles para a sombra do Altíssimo. Leva eles, Senhor, nos leva para a sombra do Altíssimo, onde nós nos refugiamos em Ti, onde nós nos acolhemos em Ti, onde nós nos sentimos amados, abraçados, acolhidos, seguros. Oh Senhor, nos leva o nosso coração ansioso, leva a nossa mente conturbada de tantas informações, nos leva ao esconderijo do Altíssimo. Nós não sabemos o porvir, nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós confiamos em Ti e as Suas decisões é a nossa única esperança. E os Seus decretos é o que nós queremos, e a Tua palavra é que nós cremos, porque o Senhor é quem dá a última palavra de tudo. Então nos leva, Senhor, à sombra do esconderijo do Altíssimo. É nesse lugar que nós queremos estar nesta noite, para o Senhor falar conosco, para o Senhor ministrar em nós, para o Senhor nos guardar em Ti. Mais um dia, Senhor, sendo guardados em Ti, Deus. Que os Teus propósitos se cumpram, e enquanto isso, prepara o nosso coração, prepara o nosso ser, para que a gente não desfaleça, Senhor, mas que nós estejamos guardados, seguros em Ti, seguros na sombra do Altíssimo. Em nome de Jesus.
Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Que você realmente entenda essa verdade, esse afago do Senhor para as nossas vidas. Vai lá para a sombra do esconderijo do Altíssimo. É um lugar de consolo, um lugar de abrigo. É um lugar seguro em Deus. Amém? Você que pode, eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Levítico. Nós vamos ler o capítulo 6. Levítico, no capítulo 6, nós vamos ler os versículos 12 e 13. Amém? Glória a Deus. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando o Senhor deu essa palavra, fiquei pensando, Senhor, mas já houveram tantas ministrações sobre esse texto. O Senhor já me deu essa ministração outras vezes também, em outras situações. Mas a palavra do Senhor, ela se renova. E cada vez o Senhor ministra algo diferente. É impressionante o poder de Deus em falar de várias formas diferentes no mesmo contexto, no mesmo texto. O livro de Levítico, ele faz parte do Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia. E ele foi autoria de Moisés, que foi inspirado pelo Espírito Santo para trazer algumas verdades para as nossas vidas. Na época desse texto, o Senhor tinha determinado algumas leis para Moisés, mas antes disso, Moisés, quando ele teve o chamado do Senhor para libertar o povo do Egito, o povo do cativeiro, ele não dava, quando ele entendeu a vontade de Deus, Moisés não dava um passo sem orientação de Deus. Moisés não fazia nada sem orientação de Deus, nada. E até quando ele tocou mais forte na rocha, ele tinha tido orientação de Deus, só que não tocou da forma certa. Mas mesmo assim, tudo, cada passo no deserto, cada passo até Canaã, Moisés tinha orientação do Senhor. E no livro de Levítico, ele trata essas questões das leis da época e a santificação dos sacerdotes e do povo de Deus. Então o Senhor instruía Moisés para instruir o povo como se comportar, como entregar os sacrifícios, como se santificar para agradar ao Senhor. E essas determinações, elas não foram feitas somente porque nós precisamos nos santificar para estarmos perto de Deus, nos santificar para agradar a Deus. A nossa santificação, ela implica muito mais do que isso, porque além de nós agradarmos a Deus, quanto menos nós pecamos, quanto menos nós erramos, melhor nós somos como pessoas. Melhor nós somos na sociedade, melhor nós somos na nossa família, melhor nós somos melhores esposos, melhores maridos, melhores pais, melhores filhos. Porque, primeiro, você começa a agradar a Deus e Deus vai te instruindo passo a passo. E segundo, pecando menos, você não destrói família com adultério, você não destrói as suas amizades com mentiras e fofocas, você não destrói os altares falando mal dos seus líderes. Entre milhares de coisas que nós não estamos aqui para ficar citando pecado. Cada um sabe a sua questão com Deus. Então, Deus começou a determinar algumas leis. Olha, vamos fazer o seguinte: peça ao povo que traga a mim os sacrifícios, faça os holocaustos, e eu vou orientar como os sacerdotes têm que me apresentar essas ofertas.
E aí o Senhor vinha, consumia o holocausto, e aí a pessoa que estava confessando os seus pecados ficava com a mão sobre a oferta e confessava ali publicamente os seus pecados. E dali era perdoado. E isso porque era uma prática dos judeus antes de Jesus. E assim era feito. E nesse texto que nós lemos, o Senhor dá uma ordem aos sacerdotes. Ele diz que o fogo no altar não podia se apagar. E todas as manhãs os sacerdotes tinham que colocar lenha na fogueira. Todas as manhãs os sacerdotes tinham que colocar lenha sobre o holocausto. E ele não falou por quanto tempo. Ele só disse que todas as vezes teria que ser dessa forma. E o fogo arderia continuamente. E ele não estava falando naquela situação somente do fogo, daquele fogo de efeito físico, volátil, não. Ele estava falando de um fogo que depois ia descer do fogo do céu mesmo, para as nossas vidas, porque a palavra de Deus em Hebreus diz que o Senhor Deus, ele é fogo consumidor. E em várias outras passagens o Senhor se manifesta com o fogo. E nesse caso, por isso que ele estava falando continuamente e acabou aí. O fogo arderá continuamente sobre o altar e jamais deverá ser apagado. Esse jamais significa nunca. Esse jamais significa jamais mesmo. E era responsabilidade dos sacerdotes todas as manhãs colocar a lenha e deixar o fogo aceso. Os sacerdotes, eles tinham um preparo antes de chegar nesse ritual. Eles tinham que se santificar, eles tinham umas roupas específicas para isso. Eles tinham que ter um comportamento de santificar mais pelo povo, para poder apresentar esses sacrifícios ao Senhor e esses sacrifícios serem aceitos. E então o Senhor, ele não deu uma sugestão. Ele não disse assim: é bom que seja assim. O ideal é que seja assim. Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem. Não se apagará. E esse fogo arderá continuamente. Então ele deu uma ordem. E é a ordem de Deus. E aí eles começaram a fazer esses rituais e sacrificavam, montavam o holocausto e deixava a gordura das ofertas pacíficas queimando até que o Senhor perdoasse aquele povo. Só que isso aconteceu até Jesus. Por quê? Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus veio como sacrifício perfeito pelo meu pecado, pelo seu pecado. E aquele ritual, ele acabou na cruz. O Senhor Jesus, ele é tão perfeito que algumas pessoas da época julgavam ele, os fariseus, por exemplo, julgavam ele: você veio para distorcer as leis de Moisés, você veio para trazer divisão, para fazer criar blasfêmias contra o nosso Deus, mas ele era o próprio Deus e ele cumpriu os mandamentos dos judeus, cumpriu esses rituais até na cruz, porque ele foi o sacrifício perfeito. Os sacrifícios que eram feitos nessa época de Levítico, que está descrito nos livros de Levítico, como teria que ser o animal, Jesus tinha todas essas características de um sacrifício perfeito. Então, até na cruz ele cumpriu os mandamentos. Ele não veio para distorcer nada, não veio para dividir nada, não veio para bagunçar nada. Jesus, ele é a própria ordem. Amém? E então, tem essa ordem do Senhor. Tá, mas é onde que eu chego com essa história toda? Onde nós vamos chegar com isso? Aqui tem dois ensinamentos para nós. Primeiro, santificação. E o segundo, de adoração ao Senhor. A santificação é nossa responsabilidade. Nós somos os nossos próprios sacerdotes. Nós mesmos levamos as nossas ofertas, os nossos sacrifícios ao Senhor agora. Nós mesmos chegamos diante do Senhor e nos arrependemos a partir do momento que o véu se rasgou de alto a baixo. Então nós mesmos temos essa liberdade com o Pai de chegar diante do Senhor e falar: Deus, não está dando certo. Eu estou fazendo errado, Senhor, não é bem assim, eu não estou conseguindo. Toma aqui minha oferta de louvor, toma aqui minha oferta de arrependimento. Irmãos, nós vivemos um tempo que hoje o arrependimento é uma oferta, é um holocausto, sabe por quê? Porque é muito difícil encontrar um coração arrependido verdadeiramente.
É mais fácil você encontrar corações com remorso, é mais fácil você encontrar corações meio que assim, confusos. Mas corações arrependidos é muito difícil. Então, o coração arrependido no altar do Senhor hoje, ele é um holocausto. E o Senhor aceita o nosso louvor, ele aceita a nossa adoração como oferta. Tem algo muito interessante que fala lá no Salmo 51, 16, 17, diz assim o salmista: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Um coração quebrantado e contrito, Deus não o desprezará. O Senhor, ele não tem prazer em holocaustos. Ele quer um coração contrito. Um coração quebrantado, um coração verdadeiramente arrependido. Sabe o que é o problema? Ele não está encontrando isso nos altares. Ele não está encontrando isso nos altares. Irmãos, ontem foi ministrado, eu digo até sobre a nossa nação, os propósitos de Deus, sobre tudo que está acontecendo. E ele reservou um povo para clamar. Ainda há sacerdotes de pé, ainda há sacerdotes com as vestimentas adequadas, ainda há sacerdotes que acendem o fogo, que colocam lenha toda manhã. Ainda há sacerdotes que mantêm a chama acesa, que é a chama do clamor pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, pela misericórdia de Deus sobre a nação, pela misericórdia de Deus pelas almas que estão se perdendo, pela misericórdia de Deus. Ainda há sacerdotes com fogo aceso, com o altar ali preparado para o holocausto. Então, entenda bem, tenha discernimento nesta noite. O Senhor veio ministrar essa palavra não para conflitar o que já foi ministrado sobre os guerreiros de oração que estão ainda de pé, que ainda estão tentando. O Senhor veio ministrar para aqueles que estão deixando o fogo se apagar. Ainda existem aqueles que estão deixando o fogo se apagar. E o recado do Senhor para nós nessa noite é: não deixa o fogo se apagar. Ele arderá continuamente no altar. Ele arderá continuamente, todas as manhãs lenha, todas as manhãs lenha, todas as manhãs lenha. Mas o que é essa lenha? Isso aí é a nossa comunhão com Deus. É o nosso joelho dobrado, é o nosso jejum. Mas sabe o que o Senhor tem recebido? Ele tem recebido orações de petições. Senhor, me dá saúde e prosperidade. Ele tem recebido dos seus adoradores, dos seus sacerdotes, algumas desculpas, dizendo assim: a igreja está fechada, quando abrir eu volto a adorar. A culpa é do meu líder, que vacilou comigo, que não me deu a atenção necessária. A culpa é do ministro de louvor, que está em pecado e está lá louvando, e isso me escandaliza. Irmãos, a palavra é muito clara. Aqui ele deu uma ordem aos sacerdotes de que era responsabilidade deles manter o fogo aceso continuamente. Não era culpa de quem estava levando a oferta, não era responsabilidade de Deus que tinha que descer ali e se manifestar ali para poder consumir aquele holocausto. Não era culpa dos levitas, não era culpa de ninguém. Se o fogo se apagasse, a culpa era do sacerdote. Então, se o seu fogo, se a sua comunhão com Deus apaga, a culpa é sua. A culpa não é do seu líder. A culpa não é do seu pastor. A culpa não é porque não está tendo escola bíblica dominical. A culpa é sua, sabe por quê? Porque agora ler a Bíblia para você virou um tédio. Fazer jejum é desnecessário, já que você não está indo no culto. Fazer jejum para quê? Subir ao monte mesmo que sozinho? Para quê? Aonde estão os sacerdotes? É isso que tem subido
até o céu, é isso que tem subido ao trono da graça. E o Senhor não está querendo essa divisão, porque o Senhor não tem filhos prediletos. Mas o que o Senhor percebe de nós como igreja? Ele percebe um grupo da igreja clamando pela nação incansavelmente, jejuando, pagando um preço incansavelmente, enquanto outros sacerdotes estão deixando o fogo se apagar. Enquanto outros sacerdotes estão culpando porque acham que ouvir uma pregação através de uma live é frieza espiritual. Ai de nós sem essa oportunidade. Porque nós nos alimentamos todos os dias da palavra de Deus. E para você pode não fazer diferença, mas para outros isso é palavra de vida. Para outros que não têm interpretação ainda, o discernimento da palavra, ouvir 20, 30 minutos da palavra de Deus, mesmo que seja pela internet, é salvação, é vida eterna, é pão vivo que desceu do céu. Às vezes você não valoriza isso porque mais importante para você é estar na igreja, mais importante para você é colocar sua melhor roupa no domingo e ir pro culto. Mas Deus não está esperando isso. Ele disse todas as manhãs. Ele não disse quando um decreto for liberado e as portas da igreja se abrirem, você volta a me adorar, sacerdote. Ele disse todas as manhãs, arderá continuamente. Ele quer a sua dança espontânea. Quando você fica aí discutindo quem vai dançar espontâneo no culto, ele quer a sua dança espontânea na sua sala. E às vezes você fica pensando, quem que vai abrir o culto? Quem que vai ler o versículo? Quem que vai adorar? Quem que vai cantar a música mais bonita do repertório? Você, na sua casa. Irmãos, entenda uma coisa nesta noite. O Senhor, Ele chamou os seus profetas, os seus libertadores, os seus ministros, os seus sacerdotes, os levitas, os discípulos, os pastores, os apóstolos. Ele chamou todos, preparou todos, nomeou todos para ter resposta. Para que o fogo ardesse continuamente. Ele não parou nos sacerdotes. Para que o fogo ardesse continuamente, depois ele usou os profetas, depois ele usou vários exemplos na Bíblia, ele usou os discípulos, ele usou depois os apóstolos, ele usa você. E a igreja está dividida. E a igreja se dividiu. O Senhor não está permitindo todas essas coisas que nós estamos passando para dividir a igreja, para escolher só os mais fortes e deixar os outros se queimarem no inferno. Não, Ele não está fazendo isso. Se Ele nos reservou para adorar Ele em secreto, Ele não queria acabar com a igreja, Ele quer fortalecer a igreja. O propósito é esse, Ele quer fortalecer a igreja. Então, não arrume desculpa para adorar a Deus. Não arrume desculpa para ser sacerdote, só porque você tem escolha. Então, a sua escolha é a seguinte: ou eu sou um sacerdote e deixo o fogo arder continuamente, ou eu não sou nada e eu saio. E ponto. É uma escolha. Você não é obrigado. Mas não responsabilize os seus líderes, não responsabilize a igreja, não responsabilize a situação que nós estamos vivendo na nação e no mundo. Não responsabilize. Se você é sacerdote do Senhor, vai lá e deixa o fogo aceso todas as manhãs. Porque é essa fumaça aí que tem que chegar na sala do trono. Porque ler a Bíblia não é um tédio, é alimento para a sua vida. Porque jejuar é necessário para a sua edificação pessoal. Porque buscar o Espírito Santo não se trata do culto de Santa Ceia, se trata de você e ele no seu quarto em secreto. Porque é para a sua edificação, para a nossa edificação, para ter entendimento, para se fortalecer. Irmãos, eu sempre recebo mensagens e telefonemas dizendo, olha, só a live não tá dando. Só os cultos pela internet não tá dando. Só os louvores dos famosos pela internet não tá sendo suficiente para mim. Sabe por que não é suficiente? Porque você não tá acostumado a adorar ele em casa. Não é suficiente porque você não tá acostumado a adorar ele fora do templo. Por isso que você tá achando estranho. É claro que a comunhão com os irmãos,
esse mandamento eclesiástico, ele é necessário. Nós somos o corpo de Cristo. Mas não é uma situação que nós escolhemos viver, é uma situação que nós estamos simplesmente vivendo. Só que o sacerdote, ele coloca lenha na fogueira todas as manhãs. Seja indo trabalhar, trabalhando home office, trabalhando em casa, trabalhando na rua, não trabalhando, esperando em Deus. De qualquer modo, ele tem feito isso. Mas o Senhor está fazendo uma limpa no altar também, antes das coisas prosseguirem. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o altar do Senhor, ele está sendo prostituído. É pesado, né, dizer isso, mas sim, está sendo prostituído. O altar do Senhor tem mentirosos, tem hipócritas, tem pessoas que só querem cantar porque se dão bem com a música, porque tem talento, porque tá na moda. Tem pastores com pecados ocultos que estão usando o altar como uma plataforma para dizer coisas soltas e vazias, mas não tem vida com Deus. Mas chega em casa é tudo diferente, mas não paga o preço pela igreja, mas não doa uma cesta básica para aqueles que estão precisando, mas não jejua pelo povo que está padecendo. Que o Senhor quer tirar essa sujeira do altar. Porque quando ele vinha nesses momentos em que o sacerdote aprontava o holocausto para apresentar para ele, estava tudo preparado. Ai do sacerdote chegar lá de qualquer maneira. Ai dele se a vestimenta dele não tivesse de acordo com as normativas do Senhor. Ai dele se aquela oferta não fosse de um arrependimento genuíno. Todos eram fulminados. Todos. Mas hoje nós vivemos a graça de Deus. Hoje nós vivemos na graça de Deus. Hoje nós vivemos o favor de Jesus. Ai, nós não sabemos valorizar isso. Nós não sabemos. Quantas vezes nós já presenciamos discussões nos ensaios antes dos cultos para saber quem ia ficar mais em evidência. Quantas vezes nós discutimos naquele altar por coisas tão bobas, ou nos desentendemos com alguém antes de ministrar no altar, sem antes nos arrepender, sem nos colocar no nosso devido lugar. Que não seja você sujar o altar, que não seja eu, que não seja nós prostituindo o altar. O que o Senhor quer no altar? Que o fogo arda continuamente. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Cada manhã. Com base nessa palavra, você não tem desculpa. Irmãos, não misture a saudade que você sente das pessoas da sua igreja. Não misture essa saudade de afeto com comunhão com Deus. São coisas totalmente diferentes. São coisas totalmente diferentes. Sabe por quê, irmãos? Porque quando voltar tudo, a primeira semana vai ser uma semana aleluiada, vai estar todo mundo louco, 40 minutos de louvor, 3 horas de palavra, porque tá todo mundo sedento. Depois vai voltar tudo normal. Depois quem tinha que sair, vai sair. Quem tinha que chegar, vai chegar. Quem permaneceu, vai permanecer. E o Senhor está ali recebendo o holocausto dos sacerdotes verdadeiros. Para o Senhor, não muda nada. Ele é um Deus imutável. Para Ele, não muda nada. A nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa mediocridade não muda Deus. Não muda o que Ele pensa de nós e como Ele nos vê. Não muda. Então, em nome de Jesus, não arrume desculpas para não colocar lenha nessa fogueira todas as manhãs. Não arrume desculpas. Reflita sobre isso. Do que você está sentindo saudade? Está sentindo saudade da comunhão com os seus amigos e irmãos?
Porque a igreja, ela também é a nossa vida social. Principalmente para aqueles que se dedicam mais tempo da sua vida às coisas do Senhor. Então é todo final de semana, são os ensaios, são as intercessões, são as vigílias, são as orações depois do culto. Então a gente sente falta disso tudo. E hoje nós sabemos que a nossa situação é temporária, mas e se não fosse? E se a ordem fosse ficar em casa? E acabou a igreja? A sua adoração acaba? Não vai ter fogo todas as manhãs? Não vai ter mais holocausto? Você não vai escolher mais a sua música favorita para entregar para Deus? Você não vai fazer mais um louvor novo? Você que é pregador da palavra vai parar de jejuar? Vai parar de ver coisas novas na palavra de Deus para se alimentar e alimentar alguém que porventura precisar te ligar, te procurar e ir até a sua casa? O que muda, sacerdote? O que muda, adorador? É claro que nós realmente, a nossa humanidade, ela vive a cada circunstância. Nós somos movidos assim. Só que nós precisamos entender que se nós declaramos que Deus tem o controle de todas as coisas, tudo vai ficar bem. Só que quando tudo ficar bem, o Senhor está vendo o processo em que nós estamos vivendo até ficar tudo bem. Ele está vendo se todas as manhãs nós estamos colocando lenha e não deixando o fogo apagar. Se todas as manhãs tem lenha e nós não estamos deixando o fogo apagar. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Eu imagino que, assim como eu, no culto do mês passado da Santa Ceia, uau, foi assim, foi incrível, mas ao mesmo tempo aquela saudade da comunhão, daquelas pessoas uma orando pelas outras, intercedendo, aquele culto maravilhoso, aquele culto barulhento. Claro que nós sentimos falta disso. Mas aí nessa Santa Ceia o Espírito Santo resolveu ministrar em cada lar. Ele resolveu alcançar 900, 1.000, 2.000 lares. Vai saber. Ele resolveu visitar aqueles que nunca participaram da mesa do Senhor. Então Deus tem os meios dele. Só que o seu fogo não pode apagar por isso. Pare de arrumar desculpas para o Senhor. Que em nome de Jesus, nós sabemos que essa situação é temporária. Mas quando você voltar para o seu ministério, para de chegar perto do seu pastor e falar assim, não tô bem, vou ficar no banco. Não tô bem, essa música eu não vou dançar. Não tô bem, hoje eu não vou fazer louvor. Eu entro na escala do mês que vem. Para com isso. Sabe por quê, irmãos? Antes de você ter um compromisso com o seu líder, com o seu pastor, com o seu líder de jovem, você tem um compromisso com Deus. Os sacerdotes deixarão o fogo aceso continuamente. É todas as manhãs. Em que momento você acha que o sacerdote chegou para Deus e falou assim, hoje não, tá? Hoje eu não vou oferecer holocausto, não. Hoje eu não vou acender o fogo, não. Amanhã depois eu limpo essa cinza toda aqui e faço tudo de novo. Continuamente. Continuamente. Fortaleça-se em Deus. Edifique o seu espírito, fortaleça o seu coração. Porque nós não sabemos se boas ou más notícias virão. E como está o seu coração? Preparado? Como estão as suas emoções preparadas? Porque se nós temos um emocional abalado, o nosso espírito se abate também. Porque aí você não consegue orar. A angústia não deixa você jejuar, não deixa você orar, não deixa você cantar um louvor. E para você, que mesmo que sem querer, esteja numa situação que você não consegue sair, não consegue limpar o altar, peça a Deus misericórdia.
Peça a Deus misericórdia. Não é uma palavra de exortação, é de misericórdia. Misericórdia. Não suje o altar. Não prostitua o altar do Senhor. Não escandalize o evangelho de Jesus. Quem é você? Quem sou eu para escandalizar o evangelho de Jesus? Nós não somos nada. O Senhor nos escolheu, nos nomeou, nos chamou sacerdotes, nos separou. Olha, clama pela tua nação, que eu ouvirei. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Clame pela nação. Mas aí, se todos os holocaustos estiverem sem o fogo aceso, sem lenha para queimar, não chega nada até o Senhor. E eu senti no meu espírito uma tristeza muito grande. Eu creio que é como o Espírito Santo se sente em saber que tem tantos sacerdotes deixando o fogo se apagar. Tantos sacerdotes que desprezam a palavra. Tantos sacerdotes que não suportam mais ser exortados. Tantos sacerdotes dando desculpas. Tantos adoradores que estão se transformando em cantores. Que pena. Tantos holocaustos que estão sendo apagados, destruídos. Aqui o Senhor não fala sobre dar oportunidade para o sacerdote, caso não cumprisse os mandamentos, começar de novo. Mas esse começar de novo, ele vem lá da cruz, o véu se rasgou e hoje você ainda tem essa chance. Irmãos, Deus não faz nada sem nos avisar antes. Deus não faz nada sem nos avisar antes. Então ele está dando uma chance aos altares, aos ministros dos altares, aos adoradores dos altares. Arderá continuamente. Arderá continuamente. Que em nome de Jesus, nessa noite, você seja visitado de uma forma intensa pelo fogo consumidor que é o Senhor. Que o seu coração arda, que você sinta queimar pela necessidade de colocar esse holocausto no lugar e acender para o Senhor e deixar aceso continuamente. Que haja uma oferta de arrependimento verdadeiro. Que haja realmente uma oferta de arrependimento verdadeiro. Nós acabamos de ler que fala no Salmo 51:16. Senhor não quer holocaustos e sacrifícios. Ele não quer que você entregue todo o seu dinheiro. Ele não quer que você sacrifique animais, até porque isso é uma prática que hoje não acontece mais. Inclusive no nosso país isso é um crime. Ele não quer que você sacrifique nada. Ele quer que ou você se entregue ou não. Ele não quer meio termo. Porque não adianta você estar com a vestimenta do sacerdote, mas lá o seu holocausto está apagado, não está queimando nada. Pra quê? É só deixar de ser um. É mais leal com Deus quando nós abrimos mão e dizemos: Deus, esse não é o posto que eu consigo ficar. Do que sujar o altar. Contaminar o altar. Enquanto você está aí em casa aprendendo mais de Deus, tendo experiências com Deus, aprendendo o que Deus quer de você, adorador, vai se alimentando da palavra, vai se alimentando de orações, de pregações, jejum e ore. Ore por si mesmo, faça um jejum de agradecimento ao Senhor, porque você tem saúde.
Faça um jejum de agradecimento ao Senhor porque ninguém da sua casa, sua família está entubado. Jejum em louvor a Deus. Ah, irmã, eu tô bem, não tenho nada para oferecer para o Senhor. Ofereça o seu melhor louvor. Quando você está na escala do louvor da sua igreja, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Eu falo isso, irmãos, porque eu também participo da escala do louvor da minha igreja. A primeira coisa que vem na sua cabeça, que música eu vou cantar para ele? Aí você vem com aquela música, você escolhe a melhor música que você considera a melhor música para entregar para ele. Ai, hoje eu vou ministrar aqui, como vou me preparar para essa ministração? É o seu fogo queimando continuamente. É lenha nessa fogueira continuamente, todas as manhãs. Ah, eu queria tanto dançar no espontâneo. Dança aí na sua sala, arreda o sofá aí, suas coisas, e vai dançar pra ele. Eu tenho certeza que será a maior experiência da sua vida. Sabe por quê? Porque você não tá esperando aplauso de ninguém. Você não tá esperando as visualizações de ninguém. É você e ele. E aí o fogo vai ardendo continuamente. Aí amanhã você quer de novo. Aí amanhã você quer uma experiência maior. Aí você quer uma experiência mais forte. E você vai ficando mais íntimo de Deus, mais próximo de Deus. E aí ele faz como nós falamos no início. Ele te leva para a sombra do esconderijo do Altíssimo e te guarda para ele. E te guarda para ele. Não, eu tenho que pegar aqui meu precioso. Meu sacerdote precioso tem aqui, ele tá conseguindo fazer os holocaustos para mim, eu preciso dele. Porque haverá um tempo que o Senhor vai varrer o altar. E permanecerão os sacerdotes que mantiveram o fogo aceso continuamente. Que seja você, que seja eu. Mas como eu pedi a Deus que não me deixe esmorecer. E que esse fogo nunca se apague. Nunca. Que eu sempre sinta necessidade de ouvir a voz dele. Que eu sempre sinta saudade de falar com ele. Porque ele é a pessoa mais importante da minha vida. Ele é a pessoa da minha vida e da minha eternidade. Então ele é sempre o primeiro, ele é sempre o maior. Ele é sempre o primeiro. Então, que em nome de Jesus, adorador, que haja um avivamento em você. Às vezes nós falamos tanto sobre isso, né? Sobre o avivamento, a geração do avivamento, a geração do avivamento. Mas existem algumas labaredas que são só faíscas, elas são só expressivas, elas não são de dentro para fora, elas não são contínuas. Elas são momentâneas. E Deus está precisando que o altar tenha o fogo momentâneo, tenha o fogo contínuo. Deus está precisando que os sacerdotes se posicionem. Nós vamos orar e que o Senhor te visite. Que o Senhor te visite. E para você que às vezes pode estar questionando assim, mas eu não faço nada na igreja, eu nem sou da igreja. Nem tem ministério, nem vou em culto. Para ser um adorador de Deus não depende de ministério. Para ser um adorador de Deus é só viver o que está escrito no Salmo 51. O coração contrito, ele não desprezará. Se o seu coração está voltado para o Senhor, ou há um esforço em você em voltar o seu coração para o Senhor, pode esperar esse fogo consumidor. Pode esperar esse fogo consumidor, porque ele virá. Ele vem. Ele vem consumindo o nosso pecado, vem queimando nosso pecado e nos purificando, nos purificando, nos purificando. E quando você percebe, você é mais de Cristo do que de si mesmo.
Quando você percebe que você tem tanta coisa em comum com Jesus que você não sabe mais quem é quem. Quando você percebe, as pessoas dizem assim: nossa, como você mudou. Como você tá falando diferente. Como você tá mais paciente. Engraçado que as pessoas vão te dando as características de Jesus. Como você está amável. Como você está tolerante. A comunhão é isso. A comunhão com o Filho de Deus é isso. Ele vai te moldando e vai queimando o pecado ao mesmo tempo. E quando você percebe, não se sabe separar o poder de Deus, a sua personalidade, elas se misturam. A palavra de Deus diz assim: sede santo como eu sou santo. É claro que nós nunca vamos atingir isso. Mas o esforço de tentar quer dizer muito para Deus. Seja sincero com Deus. Eu creio na restauração do altar. Eu creio na restauração da adoração brasileira. Eu creio que nos olhos dos profetas ainda haverá choro. Eu creio na denúncia profética. Eu creio na verdade da palavra. Eu creio no poder da palavra. Que não tá aí só para pregar prosperidade e saúde, não, mas para pregar a cruz. Eu creio naqueles adoradores que entregam seu coração verdadeiramente para o Senhor. Feche seus olhos nesta hora. Nós faremos uma oração diferente, porque é o Espírito que vai ministrar. Eu não tenho nada para ministrar sobre a sua vida, porque não sei se você foi tratado, mas para mim serviu muito. Por todas as vezes que eu deixei o fogo apagar. Feche seus olhos onde você estiver. Espírito de Deus, é com o Senhor nessa hora, porque o Senhor é a própria palavra. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser moldado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser moldado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser moldado, Senhor, porque
necessita mais de ti, necessita mais de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode calar a voz de um adorador, e o fogo arderá em ti continuamente, em nome de Jesus. Graça e paz.